Eu percebo que muitas pessoas, e principalmente aqueles que têm um traço de personalidade com pensamentos mais negativos, com pensamentos mais pessimistas, que têm afeto negativo maior, elas ficam muito inseguras diante das condições atuais. Aí eu quero mostrar alguns dados que vão te fazer com que você olhe as condições atuais por um ponto de vista um pouco diferente, para que você entenda que o que nós estamos vivendo agora não é anormal. Não é uma coisa fora da realidade. Isso é o fato. Nós vamos sempre viver topos e vales. O que não pode acontecer é que a sua condição ela esteja completamente vulnerável às condições do contexto. Que o contexto vai influenciar em alguma medida sempre, só que tu não pode estar completamente à mercê deste contexto. Como assim, Jéssica? Explique-me melhor. Bom, quando é muito comum eu receber mensagens nas caixinhas ou eu vejo as mensagens de vocês aqui nos comentários dizendo assim: mas Jéssica, como que é possível conviver com tanta instabilidade? Como que é possível lidar com o aumento dos preços das coisas? Como que é possível dormir tranquilo diante de um risco iminente de voltar a termos, sei lá, uma terceira guerra mundial? E se nós formos observar do ponto de vista econômico, a economia é cíclica. Sempre vai existir o que dentro da teoria econômica a gente chama de booms e vales, né? De topos e vales, topos e vales, topos e vales. E aí o topo, alguns chamam de o boom, né? É natural que isso aconteça. Se a sua vida, ela estiver completamente atrelada a esses picos e vales, e você depender do contexto para que você consiga viver bem, com segurança e liberdade financeira, você sempre vai viver mal. Porque sempre vai ter uma iminência de uma crise. Se nós voltarmos o tempo, nós vamos ver lá a crise de 1929, Segunda Guerra Mundial. No Brasil, não precisamos voltar muito. Nós tivemos toda aquela crise inflacionária que veio a ser um pouco mais controlada no plano real. Isso nós estamos falando de 1994. Aí nós vamos para 2007, crise. Aí nós vamos para 2020, Covid, crise. O que nós estamos vivendo agora que nós estamos em 2025, pode ser que tu me escute depois, que é oscilação, uma taxa de juros no Brasil muito alta, preço das coisas subindo. Isso não é uma coisa que é assim, meu Deus, o mundo vai acabar. Isso é natural. Nós não podemos depender destas condições para que nós estejamos bem ou mal. E para isso nós dependemos de planejamento financeiro. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, né? No episódio 168 do podcast Mais Que Finanças. Eu já vou me debruçar um pouquinho mais sobre esses tópicos da instabilidade, mas vamos fazer a nossa, entre aspas, vinheta. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 168 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que nós falamos muito mais do que números, mas nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça e sexta eu disponibilizo aqui um episódio novo discutindo tudo que envolve comportamento financeiro. Na maior parte das vezes eu trago artigos científicos para dar o embasamento da discussão e algumas outras vezes eu trago livros ou eu discuto algum outro aspecto ou eu trago um estudo de caso, mas a grande maioria sempre eu busco artigos que nos deem o ritmo da conversa, digamos assim, e hoje não é diferente. Temos aqui 2 artigos a serem discutidos falando sobre planejamento e alguns aspectos comportamentais. Mas antes de entrar nesse tópico de planejamento, eu quero me debruçar um pouco mais sobre a questão contextual, tá?
Por quê? Porque eu percebo que muitas pessoas, e principalmente aqueles que têm um traço de personalidade, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, um traço de personalidade com pensamentos mais negativos, com pensamentos mais pessimistas, que têm afeto negativo maior, eu percebo que essas pessoas elas ficam muito inseguras diante das condições atuais. E aí eu quero mostrar alguns dados que vão te fazer com que você olhe as condições atuais pelo um ponto de vista um pouco diferente, para que você entenda que o que nós estamos vivendo agora não é anormal, não é uma coisa fora da realidade. Isso é o fato. Nós vamos sempre viver topos e vales. O que não pode acontecer é que a sua condição ela esteja completamente vulnerável às condições do contexto. Que o contexto vai influenciar, em alguma medida, sempre. Só que tu não pode estar completamente à mercê deste contexto. Como assim, Jéssica? Explique-me melhor. Bom, quando nós vamos olhar para a inflação, por exemplo, eu vou até abrir os dados aqui na minha tela para que eu consiga ver em tempo real, porque eu peguei um curto espaço de tempo. Para quem não sabe, se tu entrares no site do Banco Central, nós temos o histórico tanto de taxa Selic quanto de taxa de inflação, IPCA. E isso ao longo de anos e anos e anos e anos. Aqui dentro do site, nos gráficos, nós conseguimos ter as imagens a partir de julho de 2015, tanto de IPCA, que vai medir a inflação, quanto de taxa Selic, quanto de outras taxas também, né? Taxa de câmbio, atividade econômica, então tem taxa de desocupação, de desemprego. Tem vários indicadores que dentro do site do Banco Central tu vai conseguir ter acesso. Mas eu quero discutir exatamente esse tópico em relação à instabilidade contextual, inflação e taxa de juros, que eu julgo que seja o que hoje em dia está deixando as pessoas mais inseguras, tá? E aí, quando a gente pega inflação, a inflação ela é medida pelo IPCA. Ela tem outros indicadores que medem inflação, mas do ponto de vista de consumo, o IPCA é o mais utilizado. Ele vai incorporar diversos aspectos, né, do nosso dia a dia, por isso que o IPCA ele é um índice que ele retrata o consumo amplo, então ele tá relacionado com uma medida ampla de consumo, desde combustível, alimentação, então ele vai pegar vários aspectos. E ele vai dar um número relacionado ao quanto a oscilação dos preços ela está aumentando ou diminuindo, né? Então, ou seja, quanto maior o índice de inflação, quanto maior o IPCA, indica que existe uma maior oscilação do preço das coisas. Então, em uma época aí, o tomate foi o vilão da inflação. O que significaria essa inflação? Eu chego lá e eu não tenho mais tomate num preço que eu tinha antes, né? O tomate está muito mais caro. Só que a inflação, o IPCA, ele não é medido pelo preço do tomate, ele é um indicador amplo, então ele vai pegar a variação de vários itens, do tomate ao combustível, ao arroz, ao feijão, ao trigo, então ele vai pegar vários aspectos, né? E vai medir a variação de preços desses produtos e vai entregar um índice. Assim como ele vai medir essa variação de preço no consumo de pessoas que ganham desde um salário mínimo até pessoas que ganham 40 salários mínimos. O que eu quero dizer com isso? O IPCA, ele é um indicador amplo. Por isso que existe muitas pessoas dizem assim, mas o que eles estão dizendo que é IPCA, que é a taxa de inflação lá nos noticiários não é o que eu vejo na minha vida. Claro, porque o IPCA é uma média de todo esse contexto, misturando várias pessoas. Então, se nós fôssemos ver o desvio padrão, e eu não tenho esses dados aqui, mas o quanto esses dados, eles estão dispersos da média, né? Qual é o tamanho dessa dispersão? Provavelmente essa dispersão é alta, porque existe muita variação de renda, variação de contexto. O Brasil é um país continental em termos de extensão. Nós temos pessoas, né, com uma renda muito alta, outras pessoas muito baixa.
E tudo isso influencia e vai fazendo com que essa média, por vezes, ela tenha essa curvatura, né? Embora a maioria esteja no miolo, daqui a pouco ela tem aqui uma curvatura que faz com que nós tenhamos uma dispersão muito grande e que tu não esteja no meio desse indicador, mas que tu esteja mais para as pontas, seja para baixo ou para cima, e isso faz com que tu tenha uma sensação diferente do que ele está mostrando ali. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu escuto reclamações constantes de: mas Jéssica, como sobreviver, sendo que o supermercado tá tão caro? E aí, o que eu quero dizer com esse entendimento? Primeiro, tu tem que entender o que significa esse mercado muito caro, sabe? Porque será que é realmente o supermercado geral que tá caro, ou é os produtos que você adquire que estão caros? E aí, no geral, o que nós percebemos do ponto de vista de dados é que sim, existe um aumento maior em termos de custo desses dados, e a inflação nos dá um indicador de mais ou menos 5%. Então, hoje nós temos uma inflação de exatos 5,18. Em agosto de 2025, nós temos aí um valor de 5,32. 5,32 com projeção de cair para 5,30 e tal. Para 2027, prevê que ela esteja em torno de 4%, ou seja, uma redução da inflação e alteração desses preços. Eu tô dando esse contexto para dizer que é natural que os preços oscilem. E é natural que, por vezes, tu chega no supermercado e que as coisas vão estar mais caras. Se nós pegarmos o gráfico da inflação, e eu gostaria que tu, daqui a pouco, dá um pause aqui e entra lá dentro do site do Banco Central, tu vai perceber, 2015 e 2016, a inflação chegou a bater 10, 10,7, 10,61. E aí ela caiu, então, 2015 lá em cima, as coisas muito altas, caiu, dá uma oscilaçãozinha, 2020 cresceu de novo, 2022 chegou no pico de 12, em todo aquele contexto, né, vindo de um Covid, de uma crise, e aí ela começou a cair de novo, em 2023 começou a subir de novo, e agora ela subiu um pouquinho mais. Mas então percebe que, tipo, se nós formos bater 2020 a 2023 com 2015 a 2016, eu tenho um ciclo. Então, o preço das coisas variou. Se tu tentar lembrar como que era a vida lá em 2015, provavelmente a tua reclamação era igual à reclamação que tu tem hoje. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, entendeu? Eu não tô dizendo que as coisas não estão caras. Quando eu lembro do que eu precisava de dinheiro para comprar o que eu compro no supermercado hoje, eu lembro muito bem em relação à feira, né? Eu e o Gui, a gente sempre fez feira... Sempre tentou, assim, comprar coisas de feira a feira, assim, não no supermercado. E aí, aqui em Floripa existe o Direto do Campo, que é o lugar que nós comprávamos antes de morar onde nós moramos hoje. E eu lembro que no Direto do Campo nós gastávamos tipo R$80, isso há 10 anos atrás, num carrinho cheio, mas cheio, né? Que nos durava a semana inteira, mas assim, com muita coisa, com cebola, com tomate, com batata, com legumes, outros legumes, com alface, frutas. Hoje em dia a maçã, se tu vai comprar só a maçã, já tá um valor muito maior do que era. E aí, hoje em dia, na feira, quando nós vamos comprar exatamente, ou às vezes até menos do que nós comprávamos naquela época, que naquela época nós fazíamos comida todos os dias em casa, né? Hoje em dia a gente faz em casa, mas faz por marmita e isso reduz o uso de alguns legumes, o que não seria tão apropriado. Mas hoje em dia eu não tenho mais o tempo que eu tinha lá atrás, né? Mas o que eu quero dizer é que, se eu olhar para trás, sim, aconteceu de aumentar. Hoje em dia eu acho que deve dar em torno de 140, o que dava 80 lá no passado, né? Ou seja, é muito maior do que eles estão me dizendo aqui. Eu sinto isso. Só que o que acontece? Eu não posso olhar para isso e dizer, então a minha vida acabou. Então a minha vida, eu tô à mercê do preço alto e eu vou ter que viver sem comida dentro da minha geladeira. Se eu construir a minha vida pautada nisso
e começar a retroalimentar isso, meu Deus, tá tudo tão caro, eu não consigo mais comprar nada, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, porque quando era 10 anos atrás, acabou, 10 anos atrás não existe mais, entende? 10 anos atrás não existe mais. O que nós temos hoje é o contexto que nós temos hoje. O que nos reserva é o que diante do contexto eu posso fazer para mim, para minha vida. Porque eu não mudo esse contexto. As pessoas me perguntam, ai, Jéssica, tu não acompanha tudo que tá acontecendo, isso aqui? Eu não, porque eu não posso fazer absolutamente nada em relação às variações, às economia, a política, que é uma grande vergonha. Eu não posso fazer nada em relação a isso. Então, se eu ficar assistindo, me conhecendo como eu me conheço, isso vai corroer o meu bom humor. Eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar irritada, eu vou ficar braba. Então eu me protejo como? Não olhando essas coisas. E eu tô dizendo tudo isso porque eu percebo que as pessoas sofrem com isso, entendeu? E o que eu quero te mostrar é, essas flutuações de preço, elas não são exclusivas do momento atual em que nós estamos vivendo. Existe uma economia que é cíclica e existe uma necessidade de cada um de nós se organizar independente do que esteja acontecendo na economia. Mas, Jéssica, a economia me influencia? É óbvio que sim, eu não estou dizendo que ela não te influencia. Mas como que a variação da economia como um todo pode gerar um menor nível de prejuízo para a tua vida se você tiver planejamento financeiro? E isso é comportamento. E aí entra um tópico que eu julgo que é muito importante. A maior parte das pessoas, quando começam a ruminar esse tipo de pensamento, mas é que tá tudo muito caro, mas é porque eu tô com dívida, mas é porque a taxa de juros do empréstimo tá cara, mas é porque eu não consigo viver mais, porque o aluguel tá isso, porque o aluguel tá aquilo. A maior parte das pessoas que vivem nesta condição, elas se perguntam, como que eu cheguei aqui? Por que tá acontecendo isso comigo? Por que só comigo é difícil? Por que só comigo é um grande problema? Por que só eu não consigo? Aí eu pergunto, tu vive num contexto diferente do meu? Do teu vizinho? Do teu colega de trabalho? É claro que os contextos eles são diferentes, mas eu quero dizer do ponto de vista macro, né? Do ponto de vista macro, todos nós vivemos na mesma situação macro. Então, o que vai determinar se essa condição macro ela vai te prejudicar ou não, de uma forma extensiva, é como que tu tá te organizando para lidar com essas vulnerabilidades externas. Eu vou dar um exemplo agora, que provavelmente eu serei rechotada. Não sei se seria essa palavra, rechotada, não. Mas que provavelmente eu serei criticada imensamente. Mas, como aqui, né, depois de 68 episódios, eu acho que eu tenho liberdade de falar o que eu penso. E eu vou falar o que eu penso. Quer ver um exemplo muito grande dessa questão contextual e que eu julgo que não contribui para que tu tenha uma boa vida? Eu e o Gui, a gente foi pro Rio Grande do Sul em julho, né? A gente sempre vai mais ou menos em julho, é aniversário da minha afilhada e a gente gosta de estar perto dela nesses momentos. E aí tinha várias paralisações sobre securitização. Securitização já, que são dívidas que as pessoas do mundo rural querem renegociação, enfim. Só que o que eu percebo? Existe um comportamento, um padrão de comportamento que é paternalista, no sentido de que essas pessoas elas estão aguardando que o governo faça alguma coisa em relação às condições delas. Então, o governo tem que liberar uma nova linha de crédito, o governo tem que fazer a securitização, o governo tem que isso, Tá, mas o que eu tô fazendo? Aí, no final das contas, fica dependendo de dívida para conseguir fazer algo. Será que efetivamente esse é o caminho?
E aí eu sei que eu vou ser criticada porque as pessoas vão dizer assim, mas tu não entende, porque isso, porque aquilo. Eu entendo, eu vivi a vida inteira, eu vivi no meio rural. Meu pai, a vida inteira teve campo. Meu irmão, hoje em dia, trabalha com campo. A vida inteira eu vivi nisso. E assim como qualquer negócio, o que eu percebo é que existem aqueles que dão certo e aqueles que dão errado. E os que dão certo, eles independem do contexto para dar certo. Embora, obviamente, eles sofram algumas oscilações, porque o preço da carne já não está o mesmo, eu já não tenho mais a mesma margem de lucro. Embora eles sofram com essas oscilações, tem algo que os protege: a segurança financeira. O ano que deu ruim, eles têm como se subsidiar. Eles não dependem de uma nova linha de crédito do governo. Porque no momento que ele depende da nova linha de crédito do governo, o que acontece é que eles vão começar a se afundar em taxa de juros. E aí o que era margem de lucro vira dinheiro indo para pagar juros. Só que daí tu vai olhar para a vida dessas pessoas, eles estão sempre de caminhonete nova, eles estão sempre de reforma da casa, eles estão sempre fazendo uma viagem, uma outra aqui, outra lá. E aí tu pergunta para as pessoas que tu olha para as pessoas que dão certo nesse contexto, tu vê pessoas que antes de querer viver uma vida luxuosa que não podiam pagar, elas cuidaram de construir segurança financeira. E elas não dependem mais do contexto. Embora o contexto gere um pouquinho de variação, é óbvio, mas é como se assim, a pessoa que construiu um planejamento bem adequado, ela sofra isso. A pessoa que não fez isso, ela faz isso. E aí, por vezes, ela não consegue mais subir. Então, o que eu quero dizer é que, assim, tu não pode pautar a tua vida em cima do contexto externo, porque senão você sempre estará vulnerável. Não dependa de uma próxima linha de crédito. Não dependa de a inflação cair. Não dependa disso. Arregace as tuas manguinhas e faça o que está ao teu alcance, porque isso é a única coisa que você pode fazer. O resto todo que você for fazer é só reclamação, que não vai te ajudar em nada nem sair do contexto que tu está. E esse arregaçar as mangas parte do pressuposto de realizar planejamento, entendendo o seu contexto. E aí uma coisa que eu acho que é muito importante, e aí voltando à pergunta, né, é que muitas vezes as pessoas que estão muito suscetíveis ao contexto, ela vai olhar e dizer assim, como que eu cheguei aqui, né? Por que comigo? Que é vinculando ao que eu comecei a falar, que eu trouxe essa ideia que eu tenho certeza que eu vou ser mal interpretada, mas tudo bem, como eu disse, estamos aqui, né, há 168 episódios e uma outra coisa que eu acho que é interessante do ponto de vista de desenvolvimento intelectual e de capacidade crítica é entender que as pessoas que a gente escuta nem sempre a gente vai concordar com tudo e tá tudo bem. Isso é respeito, isso é um ambiente de desenvolvimento. Eu não concordo com tudo que vocês pensam, vocês não concordam com tudo que eu penso e é assim que a vida funciona. Se nós também dependermos de concordar com o que todo mundo pensa, nós não conviveríamos com ninguém, nem com nós mesmos, porque eu também mudo de opinião ao longo do tempo. Então, eu acho que isso é enriquecedor, né? Mas aí, voltando à pergunta, as pessoas ficam se remoendo nessas perguntas, né? Como é que eu cheguei aqui? Por que comigo? Isso acontece comigo e tal. Quando a pergunta certa não deveria ser essa. A pergunta certa é: quem eu sou que me trouxe até aqui? Que comportamentos eu empreguei que me fizeram estar onde eu estou? Se eu estou suscetível às flutuações econômicas, quem eu sou que me trouxe até aqui e que me permitiu me tornar vulnerável? Mas já esqueci, é difícil eu ser. E se você despir na hora na frente do espelho e olhar quem tu é de verdade e conseguir olhar com transparência e dizer assim, eu sou isso. Quem sou eu que me trouxe até aqui? E não é para ampliar a autocrítica não, tá? Mas então eu tenho que olhar para os meus defeitos. Não é para ampliar a autocrítica. É para que nós tenhamos consciência de que tem coisas que vão ser externas e que nós não temos que controlar. Mas aquilo que for interno, endógenas, eu preciso entender para que eu tenha pelo menos a chance
de não ficar vulnerável ao contexto. Então eu preciso saber quem eu sou que me trouxe até aqui. Os meus acertos e os meus erros. Para que eu consiga compreender de forma consciente quais são as ações que eu preciso mudar. E aí entra a questão do planejamento, que é uma coisa dentro de finanças que é muito tratado também do ponto de vista prático, né? Realize planejamento, estabeleça quais são os seus valores, faça suas projeções, defina a condição otimista, pessimista e realista, e vá trabalhando em cima das ações que tu precisa empregar para alcançar esses resultados. Então nós temos tudo isso do ponto de vista de discussão de finanças tradicionais. Mas dentro de finanças comportamentais, o que nós temos que entender para além desses aspectos práticos é: existem características minhas como pessoa que vão me facilitar a construção de um planejamento e tem outras características que vão me afastar desse planejamento. Se eu não conseguir me conhecer, se eu não conseguir entender quem eu sou, se eu não entender os meus traços de personalidade, vai ficar muito difícil eu compreender se eu tenho uma dificuldade porque eu sou incompetente mesmo ou porque eu tenho uma característica que faz de mim uma pessoa menos predisposta a planejar. Por isso que é tão importante a pergunta: quem eu sou que me trouxe até aqui? E não por que eu tô nessa condição. Por que eu cheguei até aqui? Ou como que eu cheguei até aqui? É sobre ti. Como assim sobre mim, Jéssica? Bom, vamos pensar no conceito geral de planejamento, né? Que é eu construir uma estrutura base que me permita eu olhar para os meus recursos financeiros e entender quais são os comportamentos que eu tenho que empregar para alcançar determinados objetivos. Então, planejamento é isso. Eu vou definir um objetivo, vou fazer uma projeção e vou trabalhar para alcançá-lo. Óbvio que nós podemos falar do ponto de vista mais detalhado, né? De planejamento sob vários aspectos, né? Planejamento do fluxo de caixa, planejamento tributário, planejamento para aposentadoria, planejamento de investimentos, planejamento de proteção de risco, planejamento sucessório, patrimonial. Então, eu posso abordar esses 6 grandes tópicos de planejamento que existem dentro das finanças tradicionais. Só que o que faz uma pessoa ela ser predisposta a realizar todos esses planejamentos e o que faz outras pessoas terem um desafio muito grande de conseguir se manter consistente na realização desse planejamento? E aí uma das justificativas que nós estamos avançando muito na compreensão é justamente dos traços de personalidade. Que quem a pessoa é, quais são as características dela, vão fazer com que ela tenha uma maior predisposição a agir na direção de um planejamento e outras com um maior desafio. E isso pode ser um dos fatores que possa estar, inclusive, te deixando mais vulnerável ao contexto. Tu tem um traço de personalidade que faz com que planejamento seja uma coisa mais desafiadora para ti, só que tu não sabe disso, tu nunca escutou falar sobre isso, tu nunca analisou sobre isso, e na realidade tu acha que tu é um incapaz. Por isso que eu digo que não é se olhar no espelho e se colocar diante dos seus erros e acertos, não é para se autocriticar, mas é para que tenha consciência, inclusive do motivo pelo qual aquilo ali é desafiador para ti. Dando um exemplo muito claro, eu e o Gui, nós temos traços de personalidade muito diferentes, né? Eu tenho um traço de personalidade que é muito mais organizado, disciplinado, focado em metas, e o Gui é uma pessoa muito mais otimista, muito menos metódico nessas coisas de organização, de planejamento. Ele é menos controlador, eu sou extremamente controladora. Eu tenho mais oscilações emocionais, ele é mais estável emocionalmente. E aí é muito interessante que eu tenho uma predisposição natural a fazer planejamento. Para mim, assim, eu não consigo nem trabalhar durante uma semana se eu não sentar e souber quais são as tarefas da minha semana, quais são as prioridades, o que eu vou focar primeiro, se der errado aqui que eu não consigo dar término nessa atividade, o que eu vou abrir mão, que não é tão prioritário assim. Tá, tipo assim, todas as semanas eu inicio a semana com essa organização. Eu não consigo trabalhar se eu não tiver essa organização. O Gui não. O Gui, ele começa a semana, começa o dia, e aí assim, qual é a demanda? Ah, tem que fazer isso. Tá, eu vou lá e faço. Ah, agora o que tem que fazer? Tem que ir lá e fazer. Então, ele tem uma predisposição a planejar muito menor que a minha. E o que acontece, né?
para muitos casais, conflitam. Ah, porque ele não faz isso, porque ele não se organiza, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou começa a gerar essas coisas. Um cede, digamos que eu cedesse, não fizesse mais planejamento. E eu dei o exemplo do meu planejamento de organização de trabalho, mas isso é com dinheiro também, né? E aí, digamos que eu ceda. Ah, o Guilherme não quer fazer planejamento, então também não vou fazer. Aí nós começamos a nos tornar vulnerável ao contexto. Aí o contexto começa a ficar ruim, a nossa vida começa a ficar ruim. Por quê? Porque nós não nos planejamos. Porque diante do perfil de personalidade dele, que é menos focado em planejamento, o que também faz com que ele leve uma vida muito mais leve do que eu tenho uma tendência a criar problema onde não existe, ele tem uma tendência de olhar as coisas muito mais otimistas, mas se eu cedesse na questão do planejamento, provavelmente nós nos tornaríamos muito mais vulneráveis a contexto. E aí nós estaríamos olhando para o preço das coisas, pensando que há 10 anos atrás eu ia no direto do campo e pagava 80, e agora eu pago 140, 150, 120, depende um pouco, né? E aí eu poderia estar desesperada, porque agora dobrou o preço da feira. E não estou, por quê? Por causa que existiu o planejamento. Porque nós percebemos onde havia o desafio de personalidade dele, onde havia o meu desafio de personalidade, que é a oscilação emocional, o dele, que é o otimismo e falta de planejamento. Regulamos isso a ponto de que ele me ajuda muito na questão de regulação emocional, eu ajudo muito ele na questão de planejamento, e estruturamos uma vida financeira que nos permite ter segurança mesmo diante da instabilidade externa. Então percebe que não é que o Guilherme seja errado e eu seja certa, ou que eu seja errada e ele que seja o certo. Mas existem características. As pessoas, elas têm características. Traço de personalidade é uma característica. E essas características vão fazer com que tenha uma maior propensão ao planejamento e outras menor propensão ao planejamento. Se tu não reconhecer que existe essas disparidades em termos de perfis, o que vai acontecer é uma tendência de que você não planeje. Digamos que você tenha um perfil parecido com o Gui e não tenha uma esposa ou um marido que tenha um perfil mais organizado e que vocês consigam nivelar esses traços. Digamos que você seja extrovertido, que você seja aberto a novas experiências, que você tem aí essa estrutura, né? Aberto a novas experiências, às vezes não tem tanta relação com planejamento, mas principalmente extroversão. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, esses nomes. E aí, digamos que você não se planeje. O que vai passar na tua cabeça? Qual é a crença que vai passar na tua cabeça? Não adianta, nada que eu faça funciona para mim. Independente do esforço que eu empregue, não funciona para mim. Planejamento não serve para nada. Essa coisa de definir meta, fazer projeção, saber o que eu tenho que gastar, o que eu tenho que ganhar. Volta no episódio que saiu na terça-feira para que tu entenda um pouco mais sobre isso, que eu falei um pouco mais sobre isso. Mas isso tudo não adianta para mim. Eu vou sempre estar suscetível ao contexto, eu vou sempre estar fragilizado financeiramente, e é isso aí, eu vou ser pobre o resto da vida. E eu vou depender do INSS, que eu nem sei se vai ter dinheiro para me pagar. Quantas pessoas você não escuta com esse discurso? E aí a grande questão é que esse discurso ele gera sofrimento, essa pessoa sofre com isso. Entende? Porque muitas vezes as pessoas escutam esses discursos e criticam o outro. Ah, mas faz alguma coisa da tua vida. Ah, mas arregaça as mangas. Sim. Só que aquela pessoa não vai conseguir fazer isso se ela não entender que uma das suas características principais é a extroversão, que faz com que ela queira sempre estar com um monte de gente, faz com que ela tenha sempre um otimismo muito grande em relação, só que por outro lado faz com que ela negligencie controle, gestão, planejamento. E aí esta negligência começa a gerar problemas. E aí quando começa a gerar problemas, ela começa a gerar justificativas.
Ah, mas é porque é a economia. Ah, mas é porque não funciona pra mim. Ah, mas eu já tentei de tudo e não dá certo. Ah, mas é porque eu vou morrer pobre mesmo. Ah, mas é porque nunca vou. Os preços sobem muito e não tem como viver com qualidade de vida desse jeito. Aí ela começa a olhar para outras coisas externas e gerar essas justificativas. E aí ela começa a sofrer, porque ela começa a ter absoluta certeza de que, independente do que ela faça, nada vai mudar a vida dela. E aí, ela efetivamente vive mal. Então, uma pessoa que era otimista, que era feliz, que era isso, começa a viver mal. Ranzinza, reclamona, fica olhando e dizendo que nada funciona para ela. Significa que essa pessoa é incapaz? Não. Significa que essa pessoa tem um traço de personalidade, características que fazem com que ela tenha uma reação diante do ambiente que ela vive, pensamentos, motivações específicas da personalidade dela. Traço de personalidade é isso, é uma combinação, né, que vai mudar a forma com que tu reage ao mundo, que tu te relaciona com as pessoas, com que tu pensa. São as tuas características como pessoa, né? E essas características vão determinar as tuas ações também. Então não é que tu seja, caso tu tenha essas características, incapaz de fazer planejamento. É que existe um desafio na tua personalidade que não é tão suscetível a fazer isso. Mas, Jéssica, então como que eu resolvo? O primeiro passo é tu se conhecer. É realmente olhar no espelho e dizer assim, ó, bom, eu tenho essa personalidade. O que eu faço com essa personalidade? Eu sei que para mim vai ser mais desafiador. Sim, vai ser mais desafiador. Bom, então, um dos primeiros pontos é não querer fazer uma gestão extremamente minuciosa do meu dinheiro, anotar absolutamente tudo que eu ganho, fazer um controle absoluto, porque eu não vou conseguir ser persistente nesse controle absoluto. É uma pessoa naturalmente mais solta, é uma pessoa naturalmente mais espontânea, é uma pessoa naturalmente menos ficcionada em controle, né, manual. Então, assim, querer exigir esse extremo dessa pessoa é querer. É a receita do fracasso. Por isso que eu fico tão inquieta, né, com essas soluções que apresentam por aí, que são soluções mágicas que funcionam para todos. Siga esse passo a passo que a sua vida vai ser resolvida. Caramba, meu, se tu quiser seguir, se um extrovertido quiser seguir exatamente a mesma estrutura de um consciencioso, que é uma pessoa que tem naturalmente uma predisposição maior a se organizar, ser disciplinar e tal, não vai dar certo. E essa pessoa vai fortalecer uma crença de incapacidade. Mas não é que ela seja incapaz. É só porque não é aderente ao perfil dela. Entende? Então, assim, eu acho isso tão importante, porque isso fez com que a minha relação do Gui fosse muito melhor do que poderia ser, porque como nós temos traços de perfil. Ai, eu li bem rápido porque a Pituca tava vindo rápido pra cá e o vidro tá fechado. E já aconteceu dela. Ai, tá raspando, mimosinha. Já aconteceu dela bater a cara no vidro. Ai, me deu um aperto no coração. Eu pensei, meu Deus do céu, ela vai bater a cara no vidro de novo, tadinha. Quem nunca fez isso, né? Assim, de o, os vidros aqui no escritório, as salas, né? A minha sala, do Matheus, a do Gui, a do escritório, elas são divisórias de vidro, tem cortina, mas a gente não fecha da porta. Só que não tem nada colado no vidro, tipo um plástico que mostre que é um vidro. E aí, eu já dei de cara no vidro, o Gui já deu de cara no vidro e a Pituquinha, obviamente, já deu de cara no vidro. Você já deu de cara no vidro? Sabe, assim, o nariz parece que vai morrer. Assim. Pituquinha mimosa. Quem não sabe quem é Pituquinha é minha cachorra. Eu fico achando, né, às vezes as pessoas. Como a gente já tá em 168 episódios, eu acho que todo mundo conhece todo mundo aqui. Estão fazendo apresentações. Gui é meu marido, Pituca é a minha cachorra, de 11 anos. Hoje, né? Voltando. Agora até me perdi. Até me perdi no meu raciocínio. Mas voltando. Conhecer esses aspectos fez com que a minha relação com o Gui fosse muito melhor,
porque nos permite equilibrar o que eu tenho de característica positiva com o que ele tem de característica positiva e fazer e tornar isso potencializador. Então, ele com a visão mais otimista, mais equilibrada, eu com mais essa coisa de organização, planejamento, nós somamos isso e nós fazemos uma dupla imbatível, eu brinco. Então, ajudou muito na nossa construção de estrutura financeira, porque se não fosse o otimismo e disponibilidade dele de fazer, de ir, de arriscar, nós nunca teríamos empreendido. Se não fosse a minha organização, os empreendimentos nunca teriam dado certo tanto quanto deram em termos de sustentabilidade, e aí nós estaríamos lá dependendo de uma linha de crédito do governo, e isso nunca se fez necessário. Nós sempre, tudo que a gente fez até hoje sempre foi com dinheiro próprio, e sempre com estrutura, com segurança e tal. Então, nós conseguimos somar esses dois perfis. E para quem não é casado e que não precisa fazer esse equilíbrio de perfis, né, para se entender mesmo e dizer assim, bom, talvez a forma com que eu tenha que fazer o meu planejamento seja diferente do que a maioria faz, porque eu sou mais solto. E aí, diante disso, como é que eu posso me organizar? Então, eu julgo que é muito relevante esse processo de se conhecer. A tua pergunta, para ser menos suscetível ao contexto, não é o que aconteceu, qual é o contexto, como que eu cheguei até aqui, mas quem sou eu que me trouxe até aqui e o que eu preciso mudar para que eu não seja mais tão vulnerável ao contexto. Eu de verdade acho que isso são discussões interessantíssimas. Vou deixar aqui na descrição, como sempre, o artigo que eu usei para trazer esses dados, que eu não falei exatamente da descrição da pesquisa, mas a pesquisa faz toda uma análise com questionários para entender o quanto esses traços de personalidade impactam no maior ou menor planejamento financeiro, né? E os traços de personalidade que eles usam é justamente o modelo Big Five, que é o modelo que nós iremos discutir com profundidade dentro do workshop de traços de personalidade. E aí o objetivo do workshop é justamente te mostrar o que são os traços de personalidade, para que você possa avaliar quais são os teus traços de personalidade, qual a influência de cada um desses traços no comportamento financeiro e, finalmente, como que eu posso, então, organizar as minhas finanças levando em consideração o meu perfil, o meu traço de personalidade. Para isso, nós vamos ter 4 aulas. A primeira, ela começa no dia 4/9. Então, no dia 4/9, há uma primeira liberação de uma aula às 7 ou 8 da manhã, aqui no YouTube. Dia 4, a primeira falando o que são os traços de personalidade, então dando uma conceituação mais específica sobre esse aspecto. Na segunda aula é que tu possa medir os teus traços de personalidade, então que tu possa se entender neste contexto. A terceira aula é a influência do teu traço no teu comportamento. E a última, que vai acontecer daí ao vivo no domingo às 5 da tarde, no dia 7/9, é para que a gente possa desenvolver uma percepção e um entendimento de estratégias para que você consiga melhor lidar com o seu dinheiro frente à sua personalidade. Então, essas 4 aulas é o nosso workshop de traços de personalidade que antecede a abertura das inscrições da formação em finanças comportamentais. Eu sempre faço isso, né? Nós estamos na 3ª turma, é a 3ª e última turma do ano, não existe nenhuma possibilidade de nós fazermos uma outra turma ainda no ano de 2025. Então, se você quer ter a oportunidade de fazer a formação em finanças comportamentais, eu te convido a participar do workshop de traços de personalidade e adentrar no domingo, dia 7/9, para a 3ª turma dos meus queridos ETs. Eu chamo meus alunos de ETs, né? Que são pessoas que estão dispostas a ir um pouquinho além do senso comum e realmente entender comportamento com embasamento científico. E conseguir, a partir desse entendimento, melhorar o seu processo de tomada de decisão, se tornar mais consistente e construir uma vida que vale a pena ser vivida com segurança e liberdade. Então, esse é sempre as tríades que eu busco investir, né? Melhorar o processo de tomada de decisão, se conhecer, para alcançar essa vida que vale a pena ser vivida. E eu espero que você também faça parte desta jornada comigo. Tá certo?
Para se inscrever no workshop, participar do workshop e também receber todas as informações da formação, é só se inscrever no primeiro link que tem aqui na descrição do vídeo, tá certo? Meu muitíssimo obrigada. Se esta discussão toda te tocou o coração, fez com que você refletisse se você está ou não vulnerável ao contexto e o que você precisa mudar para deixar de ser vulnerável ao contexto, compartilha com outras pessoas. Como eu disse no outro episódio, nós precisamos desta força, né? De nós conseguirmos ir avançando e compartilhando para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Agora eu preciso muito parar, porque como você pode ver, Kituquinha está desesperada na porta. Meu muito obrigada e até a semana que vem.